Segundou aqui nesse podcast, eu estou de volta, eu mesmo, Rick Deliânio, para este podcast que é quem? Qual que é? A ressaca dos 30. E hoje a gente vai realmente falar de um assunto que eu acho que todo mundo, acho que até quem não tem 30 vai se identificar. Porque quando eu vou olhando as coisas que estão acontecendo lá nas redes sociais, eu vejo que tá todo mundo com dor, tá todo mundo reclamando de dor. Mas é o seguinte, a gente vai abordar de uma forma assim. Desde que eu me entendo por gente, a gente escuta as pessoas dizerem sobre as dores do 30, porque depois dos 30 tudo, as costas fica creque, que não sei o que dói daqui, que não sei o que dói de lá. Eu realmente escutava, mas por que ninguém me falou que isso não era uma piada? Por que ninguém disse que isso não era mentira? Olha, eu não tava brincando, é sério mesmo. Por que já não existia, apesar que existe os convênios, né, os seguros saúde, mas por que já não existia um dizendo assim, seguro obrigatório para quando você completa 30 anos de idade? Porque, gente, parece mágica. Realmente, tudo que não doía antes, agora dói. Vou dar um exemplo básico, que é o quê? Por um exemplo, quando você é... Eu lembro que eu um pouco mais jovem, né, eu tinha mania, eu dormia que nem estrela na cama, né? Hoje, não que eu não queira, eu só não consigo, né? Antigamente eu dormia, eu começava com a cabeça aqui, quando eu vi eu tava lá no pé. E aí você dorme aqui, ó, em cima do ombro, que o ombro em cima de não sei o que a perna em cima não sei da onde. Do jeito que você, principalmente a gente quando chega, né, de um rolezinho, assim, bem Elaine, aí você fica como? Você deita, você nem deita, o corpo te deixou daquele jeito, a situação te deixou numa posição que você só vai saber que você tá daquele jeito depois de muitas horas, quando você voltar a respirar. E aí, o que acontece? No máximo, você sente o quê? Um torcicolozinho. Isso se você realmente exagerou ali da maneira que você dormiu. Se não, talvez você acorde um pouco aí com a perna formigando ou com o braço, porque dormiu quando você dorme com alguma coisa em cima de alguma coisa que meio que para a circulação, né? Você vai acordar, você sente aquela parte do corpo um pouco pesada. Mas assim, questão de segundos, aquilo formiga ali, o sangue voltando, reacionando no corpo, ó. E aí, beijo. Tá tudo numa boa. Quando depois ali, né, ali dos 30, eu não vou saber te dizer, foi exatamente no dia que eu tinha 29, depois da meia-noite 30 mudou. Não sei, não é assim. Não é desse jeito também, né? Mas gradualmente e rapidamente, você nota algumas diferenças. Hoje, eu ali com os 30 e poucos, se é que vocês me entendem, gente, eu cheguei numa fase que tá tão difícil pra dormir. Antigamente, minha mãe falava assim pra mim, era até muito perigoso ao acontecer alguma coisa com alguém na madrugada, porque se chamasse meu nome, se dependesse de mim pra ajudar, a pessoa tava lascada, porque sono de pedra, sabe, durmo profundamente, assim, ai gente, que delícia. Olha, se tem uma coisa boa nessa vida é dormir. Meu Deus, como dormir é bom, não é gostoso? E quando a gente é jovem, a gente tem disposição pra fazer tudo, mas a gente também gosta de dormir. Aí, a gente vê que nem, quando eu era mais novo, via minha avó, que minha avó levanta cedo. Pra que levantam tão cedo, que não sei o quê? Gente, não é isso. É porque você não aguenta mais ficar na cama. O corpo dói. Meu, tudo dói. É incrível como tudo dói. Olha, o sono profundo, a vontade de dormir, eu ainda tenho muita. O cansaço, ele tá ali comigo sempre, entendeu? Qualquer oportunidade que eu tiver pra fechar o olho, ó, tô fechando, entendeu? Mas o negócio é o seguinte, hoje eu sinto que uma coisa que muda. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu tinha um apego emocional ao travesseiro, que é aquele travesseiro, o que é o travesseiro bom? Aquele que já tá amarelado, com marca de baba, aquele que realmente é um perigo à saúde, porque provavelmente é cheio de ácaros e vírus e etc e tais, mas quando a gente é jovem, é porque você tem um apego naquilo ali e você precisa daquilo ali. Talvez aquele travesseiro nem tenha mais função de travesseiro, porque ele já tá tão, né, assim, aplastadinho, que não funciona mais, mas a gente tem. Agora, é o seguinte, não tem esse negócio de apego ao travesseiro. Passou de alguns mesezinho, acho que nem completa um ano, você tem que estar trocando, porque senão você fode com a coluna inteira, você acaba com o seu corpo, entendeu? Colchão é uma coisa
coisa que você nunca pensou na tua vida que teria que ser feito em investimento. Antigamente a gente dormia no chão, no cimento, na rede, no sofá. Hoje, meu amor, não dá pra me tirar um cochilo no sofá, porque se eu tirar um cochilo no sofá de tarde, eu não levanto depois. Eu tô todo travado. Colchão, graças a Deus, aqui em casa o investimento foi bom. Ainda não estamos precisando se preocupar com o colchão, graças a Deus. O negócio também é a gente tá sempre agradecendo. Ei, glória, glória, ei, Hare Hare Krishna. Gente, eu tô falando sério, eu vou dormir. O que acontece? Primeiro, o sono já não é mais tão pesado. Eu fui desenvolvendo com a idade insuportabilidades. O que significa isso? Existe essa palavra no dicionário português? Não sei, mas significa que eu não suporto muita coisa. Então, por exemplo, qualquer barulhinho mínimo me incomoda. Então, por exemplo, aquele negócio que as pessoas falam assim, aquele barulhinho de chuva pra dormir. Eu também romantizo isso, sabe? Se ficar em casa ali de tardezinha, assistindo um filme, aquele barulhinho de chuva e dar um soninho gostoso. Eu também penso que é legal. Mas, por um exemplo, se já tiver um barulho da água caindo de um cano, de uma gota, sabe? Eu não consigo, eu já me irrito. E aí, se eu tiver com sono pra dormir, eu posso estar num sono mais profundo. Gente, esse barulhinho vai me acordar. Os cachorros aqui de casa, eu acho que todo cachorro tem mania de ficar se lambendo, né? Então, assim, no nosso quarto, a gente tem ali uma caminha para os cachorros, graças a Deus. Porque antes eles dormiam com a gente, e aí chegou no momento que eu falei assim, minha coluna ou o cachorro? Teve que estar escolhendo isso. Então, agora, eles têm ali a caminha deles. E é longe, porque assim, a cabeceira da cama, que vamos supor, aqui pro seu lado direito, e aí a cama toda, que é uma cama grande, tarará, espaço, atravessou a ponte, Rio de Janeiro, São Paulo, aí tá lá na última parede, ali temos a caminha que eles ficam deitadinhos. Lindo, maravilhoso. E aí, eu estou no melhor do meu sono, e de repente, a cachorra, ela começa numa lambeção. Lambeção, é assim que fala? Ela começa numa lambeção de perereca, a noite inteira. Eu imagino que pra você que tá só escutar isso no seu ouvido não é uma coisa legal. Mas se você tem cachorro, talvez você se identifica. Porque ela lambe. E aí, gente, eu acordo. Eu não preciso nem do segundo lambe, entendeu? No primeiro eu já acordo. É na hora. Eu acordo, aí eu já levanto, eu já quero tacar um sapato, eu já faço um ali, que é pra ver se espanta. Aí volto a dormir. Aí o cachorro, é a vez do cachorro. Aí o cachorro também vai dar uma lambida na piroca dele. Que é e eu não consigo dormir. Então, essa foi uma coisa muito nova pra mim, que isso realmente veio agora, dos 30 pra cima, eu comecei a despertar esse incômodo com barulhos que eu não tinha, entendeu? De jeito nenhum eu não tinha esse incômodo, e agora qualquer mínimo barulho me acorda e me deixa num mau humor inexplicável. Mas enquanto a gente tá falando de mau humor, tá tudo bem. Depois do mau humor, a gente precisa começar a falar de dor. E aí o bagulho, entendeu? Aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque, meus amores, inclusive hoje eu estou aqui todo trabalhado na pomada sabe aquelas pomadas que tem cheiro mentol, assim, que queima, fica quente e gelado, dizem que tira dor. Então aqui, eu tenho aqui desse meu lado esquerdo aqui, ó, entre o pescoço, o ombro, o sovaco, o osso é muita coisa. Isso aqui tá tudo dolorido, cheio de pomada. Aí aqui, ó, aqui esse ossinho que a gente tem aqui do quadril na lateral, tá zoado também. Por quê? Porque de tarde, no final da noitinha, vamos ali assistir umas coisinhas na sala. Então, o sofá que está de frente pra televisão, você não quer ficar sentado, você quer ficar deitado. Então você joga as pernas aqui pra cá, né? Tipo, sabe posição de sereia, né? Sua cauda tá pra cá, porque eu sou uma sereiona, né, meus queridos? Então você jogou a cauda ali pra lá, né, cauda dos pés. E aí você tá meio que dobrando assim. Então este osso aqui, ele já começou a criar alguma coisa ali complicada. E, meu Deus, de noite, assim, você deita na cama e é automático a pomada, né? Essa pomada. E eu lembro que era uma coisa que eu jogava muito quando eu era jovem, porque minha avó tinha essas pomadas, várias pomadinhas ali, e era literalmente ali próximo ali da cama. E eu não entendia aquele negócio fedido. E agora, gente, eu tenho a mesma coisa. A cabeceira da minha cama tem uma pomadinha. Antigamente eu mantinha muito ali também alguns comprimidos pra dor de cabeça, né? Porque eu ainda não tava conseguindo entender que, olha, preciso pegar leve com a bebida. Então, assim, eu já ia dormir, antes de dormir eu já tomava uma quantidade. No meio da madrugada eu acordava, já tomava outra, que era pra garantir que o baque não ia ser tão grande. Agora, já na coleção, eu tenho essas pomadas canforadas aí, mentolizadas, não sei. Porque eu já deito, já
começa aqui, ó. Esfrega aqui, ó. Vai esfregando, né? Vai esfregando. E, meu, é insuportável. E aí você não acha a posição pra dormir. Então, a gente consegue comparar esse antes e o depois com isso. Antes eu dormia muito, dormia de qualquer jeito, a qualquer hora, em qualquer lugar. Agora é um sacrifício. Assim, tem gente que vai falar assim, por exemplo, né? Se minha marida, ela escuta isso, ela vai falar assim, até parece que você dorme. Gente, eu tenho o sono, aquilo que eu falei pra vocês. O sono, eu ainda tenho uma cabeça de jovem que quer, que delícia, quero dormir. Ainda romantizo isso de estar dormindo a qualquer hora, a qualquer lugar, em qualquer momento. Eu prefiro mesmo estar sempre dentro de casa assistindo um filmezinho num dia de chuva ali, dormindo. Essa oportunidade. Agradeço, obrigado, senhor. Vocês estão entendendo? Gosto, mas eu não consigo. É aquilo que eu falei, desenvolveu uma irritabilidade muito grande com qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de barulho. E agora também essas dores. Então, assim, você passa a madrugada inteira acordando. Porque ou eu tô acordando porque os cachorros estão se lambendo, e aí isso é bem complicado, e aí me acorda, e aí depois eu acordo porque esse lado aqui do pescoço tá cansado, aí eu viro pro outro lado, aí eu não consigo, esse negócio de dormir com 2 travesseiros pra mim não consigo, porque eu já acho que fica muito alto. Então esse degrau de altura entre as costas que tá no colchão e a cabeça que vai ficar numa muito alta, pra mim já moveu um osso de um lugar, não consigo, dói. Aí eu deixo o travesseiro mais baixo, mas se estiver muito baixo também, eu acho que o corpo tá muito pra cima e a cabeça muito afundada, dói também. Aí eu durmo de um lado, a perna formiga. Aí você dorme do lado de cá, do lado esquerdo, o braço, ele dói, porque você fala, nossa, tô jogando todo o peso do meu corpo em cima do braço. E realmente, gente, isso aqui meu, aqui ó, dói. Porque eu geralmente eu durmo mais usando o meu lado esquerdo do corpo. E aí, olha, dói. Tudo dói. Nossa, ó, eu vou falar pra vocês, o que era meu esporte favorito, dormir, hoje tá complicado. É só na base da oração, da pomada canforada, dos remédios dores. No Brasil, eu lembro que tinha gente, eu ia amar ter não queria estar falando o nome, mas gente, Dorflex é Dorflex. Eu queria ter Dorflex aqui, que é relaxante muscular. Ele te dá um soninho e talvez tiraria essas dores aí, porque tá complicado. Gente, vamos falar dessas dores aí pra galera antes dos 30, mas vamos falar assim, tá dando risada? Gente, é sério, depois dos 30, é isso. O corpo faz crack, tudo dói e a gente precisa se preparar. Vão se preparando, né? Quanto mais saudável, quanto melhor você cuidar do seu corpo agora, menos é o baque lá na frente. Não tô aqui pra fazendo essa terapia e te convencendo de nada. Tô aqui só compartilhando as coisas que eu tô sentindo aí após essa virada, essa passagem dos 30, da casa aí dos 20 para o 30, agora já dos 30 na casa dos 30 para o 40, porque o tempo voa. Vocês sabem que você piscou, já foi. Então aproveitem a vida com juízo. É isso. Se você gostou deste episódio, muito obrigado. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, favorita, salva se tiver pelas plataformas de áudio, já adiciona, já bota no seu playlist, já avalia o podcast. Se estiver vendo por vídeo, comenta também, curte, compartilha. Se você não gostou, entendeu? Vai catar coquinho. Eu não tô nem aí se você não gostou. Porque aqui a gente tá aqui compartilhando história que todo mundo entende. Pode até não falar, mas dói, a gente sabe. Obrigado. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.